Bom dia, eu sou o Guilherme e hoje eu vou falar sobre o fetichismo da mercadoria. Por que no mundo que milhões de pessoas passam fome, toneladas de comida são destruídas todos os dias? Essa pergunta parece moral, mas ela é econômica e estrutural. E para entendê-la, a gente vai ter que usar o conceito de fetichismo da mercadoria de Karl Marx. O nome fetichismo vem de feitiço, de feitiço, de feitiçaria, porque no âmbito religioso, quando o ser humano cria um objeto, só que esse objeto passa a dominar o ser humano, ter poder sobre ele. No mercado, o que acontece com a mercadoria é que o ser humano cria a mercadoria, só que ele passa a ser dominado por ela, através de salários, de preços, de inflação, de desemprego. Assim, o mercado vira uma espécie de divindade. Esse conceito está relacionado a como no capitalismo as relações entre as pessoas passam a ser representadas por relações entre coisas. Marx definiu mercadoria como todo item produzido para troca, e o valor tem duas dimensões: o valor de uso, que é o valor concreto da mercadoria, de como ela vai ser utilizada, e o valor de troca, que é o valor que aparece no mercado. O que acontece é que no capitalismo, o valor de troca, ele domina completamente o valor de uso. Assim, as coisas não existem mais pelo que elas são, elas existem agora pelo quanto elas valem no mercado. Muita gente acha que o valor de uma mercadoria é dado pelo quanto as pessoas querem comprar ela, ou pelo quanto ela está em escassez, mas para Marx, o valor de uma mercadoria é a quantidade de trabalho socialmente aplicada para produzi-la. O produto do trabalho de 12 horas de um padeiro vale o mesmo que o produto do trabalho de 12 horas de um sapateiro. Contudo, no mercado não aparece a quantidade de trabalho necessária para produzir a mercadoria. O que aparece é a mercadoria, o valor e a troca. Assim, o trabalho humano desaparece da interpretação de quem está vendo o produto no mercado. Todo mundo pensa, ó, que tênis lindo da Adidas, mas ninguém pensa que ela importa algodão de campos com trabalho infantil. As pessoas produzem coisas em determinadas relações sociais em determinadas condições históricas. Mas o que aparenta é que as coisas têm valor por si mesmas e que o mercado tem vontade própria. A relação entre pessoas vira uma relação entre objetos. O mercado aparece como uma força natural, por isso é como eu vi, o mercado reagiu, ou a economia exige sacrifícios. O mercado aparece como algo tão natural quanto o clima, e inclusive as vontades do mercado acabam se sobressaindo às necessidades humanas, como se alimentar ou beber água. Isso é basicamente só o fetichismo operando. Agora, voltando para o exemplo inicial, quando toneladas de comida são destruídas, isso não é porque a gente tem comida demais ou porque não existe fome. Isso acontece porque o alimento perde sua função social de alimentar. Ele passa agora a ter uma função para o mercado, que é gerar lucro. Assim, ele pode ser destruído para controlar os preços do mercado e gerar mais lucro. Agora, como o alimento está submetido ao mercado, quando ele perde a sua função para o mercado, ele perde o direito de existir. Agora, generalizando, no capitalismo, coisas valem mais do que pessoas. Por isso que no capitalismo é racional destruir toneladas de alimentos, demitir pessoas, acabar com direitos. Aqui o critério não é a vida, e sim o lucro do mercado. A capacidade de um objeto de gerar lucro é levada mais em consideração do que vidas humanas. O fetichismo está na forma do mercado de agir. Ele esconde quem produz, por que se produz, para que se produz, e ele faz parecer que o sistema é algo natural, que é inevitável, que é eterno. Ele também faz a gente achar que é normal que o sistema capitalista, que precisa de recursos infinitos, explore a Terra com seus recursos finitos até ela ficar totalmente desgastada. Além de diversos problemas não serem resolvidos, como moradores de rua, porque o sistema está mais preocupado com o lucro do que com as pessoas.
O fetichismo, além da destruição de alimentos, evidencia muitas outras contradições do capitalismo. Uma delas é o desemprego. No capitalismo, fábricas fecham e demitem, mesmo tendo capacidade para produzir mais. Nós temos uma sociedade com capacidade produtiva, as pessoas querem e precisam de bens, mas a produção para porque ela não é mais lucrativa. Aqui o fetichismo faz parecer que simplesmente não há trabalho, mas na realidade há trabalho socialmente necessário. O que acontece é que ele não é rentável para a burguesia. Outra contradição é a falta de moradia. A gente tem milhões de moradias vazias coexistindo com déficit habitacional. O que acontece é que existe moradia que pode ser usada com valor social, só que elas não cumprem o valor de troca dela, ou seja, elas não estariam gerando lucro. Assim, as casas perdem seu valor social e passam a ser um objeto do mercado, com o objetivo de gerar dinheiro. Daí, a necessidade humana de ter um lar, de ter uma casa para morar, vira irrelevante, vira completamente insignificante para o sistema. Outra contradição é que a tecnologia vem, porém, em vez de a gente pensar em como ela pode ajudar a classe trabalhadora, a gente pensa em como ela vai nos substituir e tomar os nossos empregos. Um exemplo é a IA, que muita gente, quando começou a surgir a IA, já pensou que poderia perder o emprego futuramente e ficar sem trabalho. Outra coisa, saúde é tratada como mercado também, as pessoas dependem de pagar para ter acesso e a educação é usada para disciplinar e formar pessoas para o mercado de trabalho. E mesmo assim, as pessoas para terem acesso a uma educação de qualidade precisariam pagar escolas privadas. Uma das grandes marcas do capitalismo são suas crises cíclicas, que também são contradições do capitalismo. Elas podem acontecer por superprodução, que é quando a gente produz uma quantidade enorme de mercadoria mais do que a gente consegue guardar em estoque ou se livrar no mercado, ou ainda pela lógica do capital. Lógica essa que é justamente o capitalismo não produzir baseado nas necessidades humanas, mas baseadas no lucro. Assim, quando algum objeto não dá lucro na sua venda de mercado, isso pode gerar crises. E a dinâmica do capitalismo ainda força a reprodução dos ciclos de produção. Então, acaba que essas crises viram cíclicas. Então, depois de falar de todas essas contradições, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e falou!